Pessoalmente, bem-vindos a mais esta videoaula de número 121 agora, né? Novamente agradeço a todos vocês pela participação, né? E por buscarem mais sobre esse assunto, medidas e avaliação. E informo a vocês exatamente isso que nós vamos abordar hoje, né? Vamos falar um pouco sobre as medidas de avaliação, dando continuidade à nossa playlist sobre realmente medidas de avaliação agora na parte 3. Especialmente vamos abordar sobre composição, então, corporal. Joia? Aperte os cintos e bem-vindos então a essa fantástica vida do conhecimento. Bem, hoje vamos falar então sobre algumas modalidades de interferência direta em relação então à própria composição corporal, né? Vamos realmente esmiuçar realmente o que é composição, o que é massa livre de gordura, o que é massa de gordura. Vamos abordar bastante sobre a massa óssea e ao final de hoje vamos ter algumas questões para realmente fazer essa autoavaliação e pensar tudo isso realmente na prática, né? E vamos verificar também algumas análises no campo da própria aptidão física. Como podemos pensar isso na aquisição da força, da flexibilidade, da resistência, da própria composição corporal, né, que é o tema de maior destaque hoje então. Vamos falar bastante sobre a somatotipia e também utilizada pela própria psicologia, ou seja, essa área do conhecimento, a psicologia, ela usa esses elementos somatotípicos, ou seja, realmente o perfil psicológico de um ectomorfo, o perfil psicológico de um mesomorfo ou de um endomorfo específico, ou seja, características físicas que vão, digamos, referenciar também, pelos estudos da psicologia, alguns aspectos também do perfil psicológico desse sujeito. E também alguns destaques para a relação de gordura, de músculos e também dos ossos. Começamos então abordando esses aspectos da própria gordura, da própria técnica da avaliação corporal. Em nossos tecidos mesmo, nós temos então composição de tanto de proteína nesses tecidos, são formados por carboidratos, são formados por gorduras, águas e outros componentes que abarcam realmente esses nossos tecidos. E esses tecidos eles vão se dividir realmente na nossa massa em diferentes compartimentos do nosso corpo, seja nos membros superiores, nossos braços, nossos troncos, ou nossos membros inferiores, nossas pernas, nossos pés. E essa gordura e esse músculo, né? Gordura, músculo, osso e gordura, proteína, o peso residual, então são vários elementos que vão estar se dividindo entre vários componentes que temos. Então pensamos que esse tecido ele vai se dividir então na composição que nós vamos ter em diferentes tecidos, ou seja, no tecido abdominal nós temos uma massa específica do anel de gordura que envolve esse segmento em relação, por exemplo, nas mãos, né? Nossa mão ela tem um anel de gordura muito específico e faço isso em casa. Verifique quanto que você tem de gordura na mão e o quanto que você tem ao pensar mesmo com o dedo. No abdômen, vamos ver realmente que essa porção da divisão das situações relativas a distribuição de gordura ou de massa livre de gordura, quando pensamos em músculos, são diferentes para vários compartimentos corporais, então. Determinados, então, por várias fórmulas matemáticas, né? Ou seja, temos várias fórmulas matemáticas para estimarem a gordura, estimarem músculo, estimarem ossos, peso residual de modo geral. Aí, com metodologias, tanto metodologias, então, diretas, quando pensamos em metodologias diretas, pensamos em dissecação de cadáver. Essa é uma metodologia direta para avaliar a composição corporal de um ser humano. Temos metodologias indiretas, ou seja, é uma variável que determina mesmo um certo tecido. Essa é uma metodologia, então, indireta. E temos outras metodologias que é a duplamente indireta, com as equações, então, preditivas, que naturalmente são as mais aí usadas na própria educação física, em salas de avaliação física, em academias, que são esse método, então, duplamente indireto, com a própria bioimpedância, né, que temos os polos, que vamos falar mais à frente, tanto colocado pontos, né, marcações que são colocadas nas mãos e nos pés, nas mãos como são bipolares, ou nos pés como são tetrapolares.
Então, as situações antropométricas, que são as medidas corporais que nós fazemos em nossos segmentos corporais, né? E temos as dobras cutâneas, que é isso que nós citamos anteriormente, que é esse anel de gordura que envolve realmente os nossos segmentos, né? Tanto braços, quanto também as pernas, o próprio tronco em si. Outros métodos são usados então, mas precisam então de material mais sofisticado ou provavelmente pessoal mais especializado, né? Como o próprio método do DEXA, que é a densitometria óssea, a própria ressonância, né? Que existe uma metodologia pessoalmente mais capacitado, e a própria pletismografia. Esse instrumento, pletismografia, também avalia a composição corporal de muitos sujeitos. Mas como citamos anteriormente, precisa realmente de pessoal especializado e precisa realmente de materiais mais sofisticados e com maior investimento então nesses recursos. E aí, naturalmente, como citamos o próprio DEXA, ele tem esse fator do escaneamento corporal, né, para verificar principalmente a massa óssea desse sujeito, com métodos de referência, como modelo principalmente compartimental e também generalizado. Ou seja, esse DEXA vai avaliar o compartimento mesmo, vários compartimentos distintos, ou vai avaliar realmente as situações mais gerais, mais generalizadas desse indivíduo que vai ficar realmente em decúbito aí, dorsal, ou seja, de barriga para cima. E com erro de gordura de 2 a 3%, ele é útil para a patologia como mesmo para a estética. Ou seja, quando temos aí na avaliação corporal, avaliação da composição corporal, um erro de 2 até 3%, ele vai ser eficiente tanto para questões da questão da estética em si, quando pensamos em ambientes de academias, por exemplo, quando pensamos na própria saúde, quando pensamos realmente no tratamento de obesos, né? Quando pensamos em tratamento mais voltado à parte da saúde. Então, quando pensamos uma estimativa de 2 a 3%, é uma estimativa que se aceita para esses sujeitos. E com limites de peso, né, sobre uma cama, né, uma cama dessa, como o DEXA, como nós estamos citando, ele aguenta até 120 quilos, certo? E aí temos a própria densitometria óssea, com a própria pesagem hidrostática, ou seja, eu mergulho realmente sujeito na água e vou medindo o quanto que é a dispersão de água a partir da imersão desse sujeito no ambiente líquido, com o deslocamento de água realmente. Então eu vou fazer essa medição do deslocamento de água do sujeito. E a própria pletismografia, ou seja, qual é a diferença, professor, da pletismografia da própria pesagem hidrostática? Enquanto que a pesagem hidrostática, eu tenho o deslocamento de água, realmente onde eu faço a imersão do sujeito. A pletismografia, que é praticamente um ovo que o sujeito, né, ele vai buscar entrar nesse ambiente e vai avaliar realmente o deslocamento agora na pletismografia do ar. Então vai avaliar realmente o deslocamento de ar nesse ambiente. A própria densidade corporal, ela varia então com a composição corporal, ou seja, gordura, naturalmente ela vai boiar, né? Faça esse teste em casa, coloque azeite na água. A gordura, ele tem papel mais hidrofóbico, né? Logo, o músculo, ele afunda, ele tem um comportamento um pouco mais hidrofílico, uma certa afinidade maior à água. Então, equações, como equações de Siri, por exemplo, são usadas tanto para homens e para mulheres. Então, existem várias equações para avaliarmos composição corporal. Temos equações de Pollock, Jackson Pollock, equações de Siri, equações de Faulkner, equações de Deurenberg, que vai avaliar mais crianças, que vão realmente respeitar a faixa etária dessas populações. Então, quando nós pensamos na equação de Siri, por exemplo, vai avaliar basicamente homens e mulheres, tanto de 20 até 80 anos. A própria pletismografia, como citamos, ela teria uma certa limitação, então, para crianças. Ela avaliaria mais adultos. E não tem essa especificidade, protocolos, né, mais destinados para crianças. Pela própria necessidade do sujeito ficar imóvel, né? Então, realmente, há uma necessidade de o sujeito realmente ficar imóvel para avaliar realmente o quanto de ar que é deslocado na pletismografia. O que muitas vezes avalia isso em crianças é um pouco mais difícil. Temos a própria ultrassonografia, ou seja, são ondas sonoras que se propagam pelo tecido na ultrassonografia.
e verificando os ecos variados, que esse som, como que ele bate e volta realmente nesse ultrassom. Com um questionamento da própria massa de gordura, né? Então, o quanto que essa gordura vai absorver esse som que está se propagando pelo tecido, nessa técnica chamada ultrassonografia. A própria bioimpedância elétrica, como citamos anteriormente, né? A famosa BIA, ela vai ser muito usada também em academias, pela própria praticidade, né? Eu coloco realmente os eletrodos nas mãos, nos pés do sujeito, peço para ele realmente fazer um certo jejum, para não ter essa questão de variação de líquidos. Então, verificando realmente esse estímulo elétrico da frequência simples de maneira uniforme, com eletrodos então nos punhos e nos tornozelos, como citamos. Ou seja, a massa ali de gordura, ela vai ter maior velocidade na condução. Ou seja, quando eu pego realmente um tecido que tem um baixo índice de gordura, realmente mais músculos, então a velocidade de condução é muito maior. Quando eu pego uma massa de gordura, ela vai ter maior resistência realmente nessa condução elétrica na bioimpedância. A sua fidedignidade também ela é questionada pela própria resistência da água. Então, nesse momento, eu começo a ter alguns resíduos, como água, então ela vai perder um pouco essa fidedignidade do que realmente é músculo, do que realmente é gordura. Aparelhos com mais canais seriam a solução para avaliar outros pontos, para além das mãos, né, bipolar, além dos tornozelos, tetrapolar, e verificando outros canais também é uma das soluções para perder essas questões do questionamento pela resistência da própria água em si. E nisso, então, quando pensamos nessas situações da bioimpedância elétrica, a BIA. Outra forma de avaliar a composição corporal é a famosa dobra cutânea. Bem, usado também em crianças e adultos, né, com metodologias também específicas, e aí nós utilizamos, nesse caso, uma metodologia duplamente indireta. Ela vai predizer a gordura corporal por equações, então, também específicas. Exemplo clássico, quando eu avalio adultos, homens e mulheres, eu uso, por exemplo, né, como é clássico, a avaliação de 7 dobras de Jackson Pollock. Quando eu avalio crianças, costumo avaliar geralmente 5 dobras, 4 dobras, como avaliação, por exemplo, o protocolo, né, de Deurenberg, que vai avaliar crianças de 7 a 17 anos, por exemplo. Então, essas dobras cutâneas, então, usando metodologias então, conhecidas como metodologia duplamente indireta. Isso eu vou reforçar bastante ao longo desse trabalho. Então, predizendo gordura, né, por equações específicas, como citamos, e o mais voltado para a composição corporal respeitando então as faixas etárias. E quando pensamos no componente da gordura corporal? Bem, pensamos aí o que é aceitado então para homens, né? O que é aceitado para homens em questão de porcentagem de gordura é que eles têm em torno de 12 a 20% de gordura para homens. O que é aceitado para mulheres, o que é aceito para mulheres, né, por um padrão de saúde? Um percentual de gordura, isso segundo a própria órgãos, pensando em saúde, não em estética. Mulheres de 20 a 30% de gordura, pensando então em saúde. Os extremos indicam então obesidade, né? Ou seja, mais do que 20 em homens, mais do que 30 em mulheres, isso significa então obesidade. Menos do que 12 em homens, menos do que 20 em mulheres, já começa a indicar uma certa desnutrição. E realmente é interessante, nesse caso, procurar um profissional da área da nutrição para dar mais informações a respeito. A massa livre de gordura, então, ela tende a diminuir realmente 2% nos homens. E a quantidade de gordura, ela aumenta cerca de 7% a cada década. Ou seja, eu tenho uma massa livre de gordura que tende a diminuir cerca de 2% nos homens, ou seja, os homens tendem a perder músculos ao longo dos anos, né? E por isso é importante fazer esses exercícios contra a resistência, periodizados, realmente intervalados, para que possam realmente adquirir, realmente buscar essa hipertrofia. E observamos aí que os estudos mostram que a quantidade de gordura ela aumenta cerca de 7% a cada década. Com controle e observação contínua e no próprio alto rendimento, né? Então, os esportes de alto nível, de alto rendimento, devem ter um certo controle, uma observação contínua quanto à massa de gordura e a própria massa livre de gordura. Metodologia de observação
são empregadas, muitas vezes observando realmente esses sujeitos. Porém, são as mais, não são realmente as mais indicadas, né? Realmente utilizar somente o método de observação não são tão indicados. Devemos utilizar o próprio adipômetro, o próprio paquímetro, quando pensamos em massa óssea, ou realmente a própria bioimpedância, quando pensamos em massa realmente de gordura ou massa dividida de gordura. Então, utilizar esses instrumentos que nós temos disponíveis é de sua importância e não somente o método observacional. Bem, como a própria simples observação da somatória das dobras cutâneas, né, como utilizados naturalmente. A qualificação do avaliador mesmo e a escolha de protocolos nisso é essencial, ou seja, eu tenho realmente uma boa relação de erro tanto intra-avaliador, ou seja, a avaliação que eu faço hoje e a avaliação que eu vou fazer amanhã, que tenha realmente um grau de um nível muito baixo realmente de comparação entre uma avaliação e outra. E também chamamos de erro interavaliador, ou seja, a avaliação que eu faço e a avaliação que você faz, realmente as nossas avaliações são com diferenças, né, entre os nossos testes muito baixas também. Então isso também interfere nesse processo tanto de erro intraavaliador, a minha avaliação comigo mesmo, quanto interavaliador, ou seja, a avaliação que eu faço e a avaliação que você faz. Observamos que isso, também o erro estimado pela maior parte dos protocolos é em torno de 1,5% a 3%. Então isso que se pede nessa relação de protocolos, o erro de protocolo em torno de 1,5% a 3%. Valores acima de 5% na relação de medição dos protocolos são realmente inaceitáveis e deve ser realmente ou calibração dos instrumentos, ou a verificação do protocolo a ser utilizado para que não haja realmente um erro intra e interavaliador mais do que 5%. E a localização da mensuração das dobras cutâneas, né? Observamos que existe um padrão da mensuração das dobras cutâneas, ou seja, sempre do lado direito, seja do tríceps, né? Realmente esse ponto médio entre o acrômio e realmente o cotovelo, esse ponto realmente onde é mensurado o tríceps, ou a região da subescapular, ou axilar média, logo aqui abaixo da axila, ou realmente suprailíaca acima do osso ilíaco, ou abdominal, realmente ao lado direito, realmente da cicatriz, realmente umbilical. Então todos esses dados são muito importantes para realmente a localização das dobras cutâneas. E aí naturalmente temos protocolos que vão avaliar ou 5 dobras, ou vão avaliar 7 dobras, 5 dobras quando pensamos em protocolos de Deurenberger, que avaliam crianças, protocolos de 7 dobras quando pensamos em adultos, né, homens e mulheres com 7 dobras cutâneas. E para o cálculo da gordura corporal, casos de obesidade e desnutrição, elas surgem então como problemas de saúde pública de modo geral, né? Porém, a própria epidemia mundial está no caso da própria obesidade, com grande prejuízo econômico também. Temos tantos prejuízos sociais, prejuízos fisiológicos, naturalmente. Hoje consideramos a questão da obesidade como uma patologia, né? E questões também econômicas que vão realmente vão ser realmente mais onerosas ao poder público. A busca por academias, ela gera com isso uma certa obsessão pela avaliação da gordura corporal. E aí pergunto a vocês, quem de vocês realmente em casa não chegou na academia perguntando realmente quando que começava a avaliação física, como que poderia realmente avaliar realmente a composição corporal, que é realmente o mais avaliado realmente hoje em dia em academias. E também o esporte, do ponto de vista fisiológico, né, em seus extremos. O esporte por si só, ele avalia realmente esses componentes da gordura corporal e também deve ser avaliado também os seus extremos, tanto para não gerar processos de distúrbio da própria autoimagem em si. Temos fórmulas específicas para avaliar a porcentagem de gordura, como citamos anteriormente, tanto de Pollack, quanto de Ehrenberg, quanto de Siri, quanto de Falkner. Então temos vários protocolos específicos para realmente dar as constâncias. Mas o que mais expressa em várias fórmulas? Nos homens, naturalmente, a parte da axilar média, essa parte abaixo aqui da axila, a subescapular e o abdômen. Nos homens, né, por serem mais androides, pensamos como maçãs os homens.
As mulheres, naturalmente por terem características mais ginoide, elas como peras, têm realmente a prevalência nessas equações maior na coxa, no abdômen e na suprailíaca. Então esses três pontos de marcação de dobras cutâneas é o que mais se expressam realmente em protocolos, em fórmulas de avaliação física. Então isso quando pensamos nesses cálculos da gordura corporal. Quando pensamos, senhores, no componente da massa muscular, bem, passando por um certo fracionamento como gordura, né, e massa livre de gordura, né, ou seja, músculos. Né, vamos fracionar massa livre de gordura, músculos, é subtraída pelo peso da gordura. Então essa é uma forma de avaliar realmente essa massa livre de gordura. Subtrair a massa de gordura, o peso de gordura, o anel adiposo que envolve aquele membro. Gordura e músculos variam então com o próprio exercício. O pico de massa magra ele acontece então entre a terceira e a quarta década de vida, ou seja, entre os 30 e os 40 anos de idade. O pico realmente de massa muscular magra. Não que eu não possa realmente ter hipertrofia aos 50, aos 60, aos 70 anos, mas é menor em comparação a essa terceira e a quarta década de vida. Realmente temos um pico de massa magra nesse período específico de nossa vida, indicando uma certa associação, claro, com o próprio exercício e naturalmente a dieta. De nada me adianta se eu fazer um exercício de força, por exemplo, se não dá realmente a quantidade de proteína indicada ao meu peso corporal e à prática física que eu vou estar fazendo. E aí, mais uma vez, é importante você consultar uma nutricionista para saber o quanto que de proteína é indicado para você, segundo o seu peso corporal e segundo a prática física que você faz. Seja ela de endurance, por conta da resistência, ou de força, pensando realmente em treinamento contra resistência. Aí temos algumas fórmulas para a própria estimativa dessa massa, né, de massa muscular em si, proposto por alguns autores como Lee e outros autores lá no ano 2000 então. Autores afirmam também que a nossa massa magra ela se encontra entre 36 a 60% da nossa massa magra. Esse valor médio, ou seja, significa 50% do nosso corpo realmente é músculo. Outros componentes são gorduras, são ossos, são as nossas vísceras. Pensando então na massa óssea agora. As variações significativas na própria infância e na própria puberdade, né? O nosso osso vai ter uma variação significativa nesse primeiro momento na nossa vida, tanto na infância quanto mesmo na própria puberdade. E essa queda dessa densidade óssea vai acontecer muito no próprio envelhecimento, né? Com a própria osteopenia, que vai evoluir para uma osteoporose. Por isso também é muito importante a musculação e a corrida para o fator de agregar mais massa óssea realmente na própria terceira idade. E aí temos formas clássicas também para avaliar essa massa óssea, né, para verificar realmente o peso desse osso e a porcentagem realmente dessa massa óssea nos indivíduos de modo geral. Sabendo nosso diferente componente, como verificar realmente o nosso peso de osso, realmente, o quanto que é esperado de osso que nós temos para aquela idade específica. Ou seja, se eu tenho hoje 36 anos, quanto que se espera que eu tenha de osso segundo a minha idade? Temos fórmulas para isso. E aí ganhos de peso, né, após 60 anos, estão mais associados ao próprio aumento da massa de gordura, né? Então, essa massa de gordura, ela realmente após 60 anos tem um fator significativo no próprio peso corporal desses sujeitos. E aí tendo realmente um tecido adiposo de 10 a 20% realmente de água, e aí é onde pedindo então que nós vemos a perder ao longo do dia é de 2 a 3 litros de água, né? Por isso que é tão importante nós consumirmos bastante água, porque existe uma perda de água realmente ao longo da vida. E essa variação de água corporal, ela leva a erros muitas vezes de metodologia, como citamos a própria BIA, né? Como a própria interferência elétrica vai geralmente gerar erros na própria água corporal. Então a água vai ter um fator também de interferência algumas metodologias para avaliar a composição corporal. Algumas variações agudas também acontecem de 2 a 3% da massa corporal
em treino intenso, ou seja, um treino de alto rendimento, pensando em atletas de altíssimo nível, vão ter realmente uma variação aguda, realmente abrupta, de 2 a 3% da sua massa corporal nesse treino intenso. Ou seja, alterações na urina, com variações agudas na própria frequência cardíaca. Exemplo de atletas de futebol, por exemplo, que podem começar a treinar na prática esportiva com 70 quilos e ao final de um treinamento pode chegar a 67, comprometendo com isso o próprio desempenho corporal. Um treino básico, né, que observamos realmente em academias, eles não apresentam uma certa influência na própria composição corporal. Ou seja, aquilo que eu faço geralmente em academias, aquelas 7 exercícios, aqueles 10 exercícios que eu faço, aqueles 45 minutos, naquela 1 hora, naquelas 3 sessões, 4 sessões de 10 repetições, 15 repetições, né, não interferem realmente no meu peso corporal. Porém, com adaptações favoráveis em respostas aí mais crônicas, né? Naturalmente, cronicamente, eu vou ter algumas respostas nesse meu peso. Na infância e adolescência, a obesidade é um problema que muitas vezes observamos da própria saúde pública em si. Deve ser realmente bem visto isso aí, certo? E isso então quando falamos da própria massa óssea. E quando entramos agora mais na seara, quando falamos da somatotipia, né? Ou seja, o que é um indivíduo endomorfo, mesomorfo ou um ectomorfo, que é o meu caso, né? Pescoço longo, braços compridos, eu, 1,86 m, sou caracterizado, realmente segundo algumas medidas, com uma predominância ectomórfica. Então, o que é somatotipia corporal? É a tentativa realmente de registrar o biotipo, que isso é muito antigo, isso vem lá da Grécia Antiga, essa necessidade de avaliar realmente e registrar o biotipo do sujeito. Ou seja, quando os gregos citavam, né, realmente que somos como ostras em conchas, realmente onde cada pessoa tem a sua casca, né? Essa influência genética do sujeito. Alguns tipos são mais desejáveis para algumas modalidades, ou seja, um sujeito que é endomorfo, ele vai ter uma predominância em alguns esportes. Um sujeito que é ectomórfico vai ter outra prevalência em outros esportes, como por exemplo basquetebol, voleibol, né, que tem essa predominância na linearidade corporal. A somatotipia, então, é a quantificação do formato atual do corpo, sendo realmente a expressão de 3 números, tanto endomorfo, quando pensamos em gordura, né? Quando pensamos em o mesomorfo, é os músculos, e quando pensamos no ectomorfo, é realmente relacionado à linearidade corporal. E aí temos fórmulas que servem para verificar a própria dominância, como exemplo, fórmulas que vão de 0 a 2,5, ou seja, o sujeito tem uma baixa participação daquela prevalência específica de endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo. Então são fórmulas específicas para avaliarmos nessa somatocarta. Quando temos uma medição de alguns pontos, né? Quando medimos alguns pontos e colocamos esses pontos nessa fórmula, quando temos o resultado dessa fórmula, que vai de 3 a 5, significa que temos uma moderada participação, seja de endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo. Agora, quando a soma dessas dobras, desses pontos ósseos, punho, cotovelo, joelho, tornozelo, ele vai de 5 a 7, ou seja, significa que tem uma alta participação daquela prevalência somatotípica, seja mesomorfo, endomorfo ou ectomorfo. E foi realmente o americano Sheldon, isso lá em 1930, em 1940, entre esses 10 anos, entre 30 e 40, que empregaram esses termos, entre mesomorfia, ectomorfia e endomorfia, onde os componentes são derivados então dos tecidos embrionários, ou seja, o endoderma, o mesoderma, o ectoderma, de tal maneira que o sujeito que tem uma maior prevalência do folheto embrionário endoderma, né, ele tem realmente uma participação maior das gorduras. O sujeito que foi formado por uma prevalência embrionária da mesoderma, ele vai ter uma prevalência maior da construção dos músculos. Um sujeito que tem uma prevalência maior do tecido que envolve, como o ectoderma,
vai ter uma prevalência maior do sistema nervoso, né? E aí, naturalmente, tem características da própria linearidade pelas terminações nervosas que vão se seguindo. E aí, tendo associações com características físicas e, como citamos anteriormente, psicológicas também. Alguns ingleses e também neozelandeses fizeram algumas associações com o próprio desempenho esportivo em si, onde métodos de Heath-Carter, então vamos ter bastante, quando buscamos sobre somatotipia, vamos falar bastante sobre métodos de Heath-Carter, utilizando medidas antropométricas também, ou utilizando a própria estatura, utilizando a massa corporal, a dobra cutânea e a diâmetro ósseo, onde eu utilizo a soma dessas variáveis inseridas em uma fórmula, onde eu vou verificar se eu tenho de 0 a 3, baixa participação, tenho de 3 a 5, moderada participação, e de 5 a 7, alta participação daquele componente específico, seja mesomorfo, endomorfo ou ectomorfo. Então, tendo fórmulas mesmo específicas para cada um. De modo geral, né, temos então 13 categorias que podem então ser suavizadas em 4, sendo então dominantes acima de 5. Como citamos anteriormente, 5 a 7 é o que é dominante, ou seja, eu tenho de 5 a 7 características ectomórficas. Eu posso ter de 3 a 5 características mesomórficas. Eu posso ter de 2 a 3 características endomórficas. Então eu sou um ectomesomorfo com poucas características endomórficas, correto? Então vamos a uma síntese de tudo que nós falamos hoje, sobre o que nós realmente relatamos nessa videoaula de número 121. Falamos sobre realmente sobre a avaliação da composição corporal, como ela é muito frequente na própria educação física, né, que é um primeiro momento que o sujeito entra para fazer uma prática física. Realmente a avaliação é de suma importância, tanto a avaliação da aptidão física, né, quando pensamos em componentes deles, como força, flexibilidade, resistência e a própria composição corporal, quanto também pensando em escolas, né, como avaliação realmente de componentes pensando em ambientes escolares, que falaremos isso em mais outros vídeos dessa playlist sobre medidas e avaliação. Falamos hoje também como o professor deve escolher o melhor modelo e a melhor técnica para o seu atleta, para o seu aluno em si. E o método é duplamente indireto, que tem sido o mais empregado. Ou seja, esse método duplamente indireto é o mais utilizado hoje, realmente, para avaliar composição corporal, para avaliar realmente esse componente tão específico. Bem como a própria predição da própria massa óssea. A somatotipia, né, que era muito usada pelos antigos gregos, ou seja, cada ostra tem a sua casca em si. Hoje é muito usado também os métodos de Heath-Carter, que é uma adaptação que foi feita para avaliar esses processos somatotípicos. E são as mais alternativas, são outras alternativas como o peso e a própria avaliação da composição corporal, como citamos situações da própria pesagem hidrostática, ou a própria plethysmografia, que é o deslocamento de ar e o deslocamento de água, respectivamente. E são esse é o resumo do que nós falamos hoje. Vamos a algumas avaliações, então, para reforçar alguns conceitos que citamos hoje, então. Então, um componente que nós não podemos pensar que se refere à própria avaliação da composição corporal é o próprio tecido nervoso. Ele não se refere, então, ao que podemos pensar como avaliação da composição corporal, a avaliação do tecido nervoso. O método mais simples de avaliação da obra cutânea, né, hoje realmente é utilizar esses componentes, de utilizar como protocolo de Jackson Pollock para adultos, Deurenberger para crianças. Então são os métodos mais simples para avaliação da composição corporal de alguns sujeitos. Observamos que são realmente que se enquadram em métodos da composição corporal. Realmente eles não se enquadram para avaliar a composição corporal, que é o próprio índice de envergadura, ou seja, colocar o sujeito, realmente avaliar realmente esse índice de envergadura do sujeito. Isso não se refere, então, à avaliação da composição corporal. Bem como o peso desejado de adultos, né, e tanto adultos quanto também crianças, é avaliar realmente esse processo da gordura e dos músculos de modo geral. Então, para reforçar nossa aprendizagem nesse momento, pensar em valores estéticos atribuídos tanto à gordura
e pensar realmente o valor estético atribuído aos músculos. E pensar no comportamento social e midiático desses elementos. Né? E como podemos pensar nesse contexto coletivo da estética e como nós podemos lidar isso com os nossos alunos ou os nossos clientes. E deixa aqui embaixo realmente o seu comentário a respeito disso. Como você lida com esses componentes da estética, da relação da gordura corporal, da relação dos músculos com seus clientes, nas suas academias, nas suas clínicas. Deixa aqui embaixo nos comentários. E pensando então em atletas, né? O padrão somatotípico. Será que a sua predominância ela determina o sucesso ou realmente determina o seu fracasso? Será que essa predominância somatotípica, pensando em alguns esportes específicos, tem realmente alguma influência? Também deixe aqui nos comentários. Aí você pergunta assim, mas professor, como podemos pensar isso na prática? Bem, verificar a composição corporal dos integrantes dos grupos a qual você participa, seja no seu ambiente profissional ou mesmo no seu ambiente familiar, certo? Novamente, senhores, agradeço aí a participação de todos vocês nesse vídeo, certo? Informo vocês que em breve teremos outros materiais também sobre medidas e avaliação, principalmente falando da avaliação do componente neuromuscular. Vamos falar mais sobre esse componente neuromuscular, como podemos avaliar a força, avaliar a flexibilidade, esses componentes do componente neuromuscular, beleza? Muito obrigado então e até um próximo momento. Valeu!